Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje aqui no nosso vídeo nós iremos tratar do assunto inquérito policial. Você vai conhecer um pouco sobre o que quer dizer esse procedimento administrativo. Isso mesmo, não é uma ação penal, e sim um procedimento administrativo que precede a persecução penal, caso essa venha aí ter o seu início, a partir do momento em que o Ministério Público oferece essa denúncia e a mesma é aceita, então, por um juiz togado. Vamos lá, então? Bem, quando alguém se sente lesado no seu direito ou quando é vítima de um crime, quando sofre algum tipo de dano patrimonial e essa pessoa quer uma reparação, seja ela uma reparação moral, uma reparação financeira, o que ela faz? Bom, primeiro passo, ela vai até uma delegacia e lá ela vai ser recebida pela autoridade policial, entenda-se, o delegado de polícia. E ali essa pessoa irá fazer uma notícia crime, irá prestar uma notícia crime, um BO mais popularmente conhecido. Um detalhe, ela não vai prestar uma queixa. É errado quando as pessoas dizem, eu vou na delegacia dar uma queixa. Para o senso comum, tá? É assim que funciona. Porém, a queixa, ela é exclusiva de uma ação penal de natureza privada. Ela é a peça inicial de um processo, de uma queixa, que é a petição inicial, no caso, de natureza privada, tá bom? Então, quando você vai a uma delegacia, você não dá uma queixa, você noticia um crime, então você presta uma notícia crime. A partir daí, se a autoridade policial, o delegado, ele vê que realmente trata-se de um crime ou indícios de crime, tá? O que ele faz? Ele abre ali um inquérito policial, que é um procedimento administrativo através do qual ele vai começar uma série de diligências, tá? E investigações. Ele pega ali a sua equipe de agentes e ele se desloca até o local ou para fazer o isolamento daquela área para a perícia, ou buscar imagens de câmeras, entrevistar pessoas que possivelmente são testemunhas, enfim. Bom, e ele vai colher o máximo possível de elementos de informação, porque esses elementos que irão servir de subsídios, tá, para que o Ministério Público ele venha se convencer de oferecer ou não uma denúncia contra aquele até então acusado. Enquanto o delegado está fazendo ali as buscas, as diligências, as entrevistas com as testemunhas, aquela pessoa que foi acusada de ter cometido um crime é apenas uma acusada. A partir do momento em que o delegado ele se convence de que os elementos de informações que ele conseguiu reunir são suficientes, tá, para indiciá-los, ou seja, quando ele percebe que há indícios suficientes de autoria e provas concretas da materialidade do crime, então ele indicia o sujeito, né? O agente. Como é que se faz esse processo de indiciamento? Bom, ele vai então fazer ali como é que eu posso dizer, um relatório, tá, para enviar ao Ministério Público, onde ali ele não vai expressar a sua opinião pessoal, ele nem deve fazer isso, ele apenas deve se ater aos elementos de informações que ele obteve no curso ali, tá, daquelas diligências, tá certo? Bom, se esse réu que está sendo investigado até então, ele for um réu, ele estiver preso, esse delegado ele tem ali 10 dias para apresentar esse relatório. Se o réu estiver solto, ele tem 30 dias. Um detalhe aqui importante é que caso esse réu tenha sido preso em flagrante e na audiência de custódia a sua prisão tenha sido convertida em prisão preventiva, tá? E caso esse réu, tendo pago fiança ou não, mas tendo tido essa prisão preventiva revogada, então esse prazo de 30 dias passa a contar a partir do momento, tá, dessa liberdade que foi concedida àquele réu, tá certo? 30 dias a partir desse momento.
Então, o que se procede? A partir daí, esse relatório será enviado ao Ministério Público, tá? Que é o titular de toda e qualquer ação penal, seja ela pública, de natureza pública ou de natureza privada ou iniciativa privada. Embora, no caso da natureza pública, ele próprio, o Ministério Público, ele é, no caso, a parte legítima para ingressar com aquela ação penal. Quando se trata de iniciativa privada, então o Ministério Público ele transfere, tá, esse direito, essa condição, para que o particular, o ofendido, o faça. Então o ofendido é que ingressa com uma ação. Ele contrata um advogado e a partir daí então ingressa com uma queixa-crime, aí sim, uma queixa-crime, que é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. E aí então o Ministério Público vai analisar se oferece ou não a denúncia. Ele tem algumas possibilidades, o Ministério Público, tá? Oferecer a denúncia, caso seja convencido disso. Não oferecer a denúncia, tá? Antigamente, antes aí do pacote anticrime, o Ministério Público só podia pedir ao juiz o arquivamento da denúncia. Agora, ele pode arquivar o processo. Tá? Ou então, não estando convencido de que tem elementos suficientes, indícios de autoria suficiente, o que é que ele faz? Ele pode devolver, tá? E pedir que a autoridade judiciária, no caso, que é o delegado, venha fazer novas diligências. E ele vai especificar ali quais as diligências que ele entende que não foram feitas de forma correta, para que a autoridade policial venha então fazê-las e remeter então de volta a ele esse relatório. O inquérito policial, ele é indisponível, porém ele é dispensável. Como assim? Bom, indisponível porque a partir do momento em que alguém vai e noticia um crime, tá? E o inquérito se inicia, então a autoridade judiciária, no caso ali que é o delegado de polícia, ele não pode simplesmente parar com esse inquérito no meio ou arquivar esse inquérito, não. Ele obrigatoriamente precisa concluí-lo, então por isso ele é indisponível, tá? Princípio da indisponibilidade. Mas ele é dispensável. Por quê? Porque, por exemplo, se eu, que me sinto vítima, né, de um crime, já tiver provas suficientes, indícios suficientes de autoria, provas suficientes da materialidade, eu não preciso ir a uma delegacia. Eu posso ir direto, tá, ao Ministério Público, certo? E prestar essa notícia, tá? O qual vai ingressar com essa ação penal, ou então eu posso contratar um advogado e ingressar, né, com a propositura de uma ação, tá bom? Outra coisa, não existem provas no inquérito policial, apenas elementos de informação. Provas, elas só são consideradas durante a persecução penal. A partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia e que o juiz aceita essa denúncia e ele manda citar o réu, aí sim iniciou-se o processo, o réu recebeu a citação, pronto, iniciou-se o processo, e a partir daí, tudo que for produzido no processo é prova. Por quê? Porque a mesma vai estar ali sujeita, tá, ao contraditório, o que não acontece no caso do inquérito policial, tá? Porque não necessariamente a pessoa acusada vai estar ali acompanada ou sendo ali assistida por um advogado, tá? Então não existe ali a ampla defesa. Consequentemente, por exemplo, se uma pessoa confessa ali durante uma investigação policial, na delegacia ela confessa um crime, e se perante o juiz, tá, na hora lá de audiência, ela não confessar esse crime, não pode ser usada para condená-lo, né? Na verdade, o inquérito policial exclusivamente, por si só, sem outras provas, tá, produzidas em juízo, não pode ser usado para condenar o réu, tá bom? Bom, são algumas informações aí, um tanto quanto superficiais, tá, sobre o inquérito policial, mas para você ir tendo uma ideia aí, tá, do que é inquérito policial, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Saiba que a justiça é cega, mas enxerga no escuro, e o direito, ele não socorre aqueles que dormem. Inscreva-se no meu canal, no YouTube Nathan Silva, e no meu Instagram, me siga lá, @NathanSilva2018.